Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Amém. Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, os evangelhos, na sua grande maioria, eles narram a obra expiatória de Cristo. O próprio Jesus, ele deixou bem claro a sua missão aqui na terra, ao encarnar, ao se tornar carne, se tornar homem, que era de morrer pelos pecados do seu povo, para redimir esse povo diante de Deus, para justificar esse povo diante de Deus. O que está registrado aqui, onde nós acabamos de ler, em Atos 1, de 1 a 11, é a última conversa que Jesus Cristo ele teve com seus discípulos antes dele ascender ao céu, antes dele subir aos céus. E essa conversa a gente percebe que ele está dando instruções aos seus discípulos para que através deles Jesus dê continuidade à sua obra, não mais a obra expiatória de morrer, porque isso já aconteceu, mas dar continuidade, a obra de salvação por meio da pregação do Evangelho. Jesus então ele sobe ao céu, ali ele vai continuar a missão, agora a missão intercessória, agora ele está intercedendo pela igreja como sumo sacerdote. E muitas verdades, irmãos, nós encontramos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, nessa curta passagem. Daria para a gente já montar um sermão, dizendo: olha, o que a gente vê aqui é que nós temos a certeza absoluta da ressurreição de Cristo, porque está bem explícito aqui, que o texto fala sobre isso, dá claras evidências, de que Jesus ressuscitou, que houve testemunhas, que evidenciaram isso. O que nós vemos aqui nesse texto também são as promessas de revestimento do Espírito Santo, revestindo
seus discípulos com poder. Há essa promessa inserida dentro desse texto que nós acabamos de ler. O que nós podemos ver também aqui ao ler esse texto e olharmos é a narrativa da ascensão gloriosa de Cristo, que ele subiu ao céu, cumprindo a promessa que ele mesmo disse, que aquele que veio voltaria também, ele subiria novamente. E vemos aqui também a promessa da sua volta, quando anjos aparecem ali, diante daquela cena de Jesus subindo, e os discípulos ali, talvez admirados, olhando, talvez entristecidos numa despedida, e os varões e aqueles homens aparecem ali e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando as alturas assim? E faz uma promessa da volta de Jesus, da mesma forma como ele estava subindo, de forma corpórea, de forma pessoal, de forma visível. São relatos de que trazem muito proveito, irmãos, para a nossa vida, para a nossa fé. Todas essas verdades estão cuidadosamente entrelaçadas e associadas com o poder da ressurreição, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, isso aqui não teria sido registrado. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como Paulo disse, a nossa fé seria vã, e vã seria também a nossa pregação. E de fato, irmãos, nós, como apóstolo Paulo, nós pregamos o Cristo ressuscitado, mas para que o Cristo ressuscitado seja pregado, seja anunciado, nós precisamos de poder. E esse poder, para servir, para engajar-se em qualquer atividade espiritual, ela vem exatamente disso, dessa união, do crer que Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, ele é Deus, e o que ele disse é verdade, e de que o Espírito Santo é que nos reveste desse poder, que nos capacita desse poder e capacita a igreja para dar continuidade à obra que Cristo começou, de proclamar o Evangelho, de fazer o Evangelho do Reino de Deus conhecido. O livro inteiro, irmão, de Atos é uma constatação, dessa afirmação, porque o próprio Jesus, ele disse lá em João no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele diz uma coisa interessante: porque sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos de Cristo, dessa convicção de que Cristo ressuscitou, de que ele tem poder para vencer o pecado e vencer a morte, para anunciar. E precisamos do Espírito Santo para nos capacitar, nos encorajar a seguir esse Cristo e anunciar esse Cristo. Então, irmãos, vamos olhar aqui para esse texto. A introdução de Lucas aqui primeiro. Como bem sabemos, esse livro ele foi escrito por Lucas. É bem claro no seu prefácio aqui, na introdução. Assim como ele escreveu também o Evangelho de Lucas. E aí o texto vai nos dizer: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas começa, irmãos, o livro de Atos de maneira muito semelhante à introdução do Evangelho, que carrega o nome dele, Evangelho de Lucas. Em ambos ele se direciona, ele escreve, fica claro que ele escreveu tanto o Evangelho como o livro de Atos a um homem chamado Teófilo. E esse nome Teófilo significa amigo de Deus. E acredita-se que Teófilo ele tenha sido um oficial romano muito próspero, que residia na cidade de Antioquia. E no Evangelho de Lucas, Teófilo ele recebe o nome de excelentíssimo. Se nós olharmos, é exatamente esse o termo que ele usa quando ele faz aqui o seu prefácio. No início do escrito do Evangelho, visto que muito houve
em que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que dentre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunha, oculares e ministros da palavra. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Observe, irmãos, que aqui no Evangelho ele usa a palavra excelente, excelentíssimo. Essa palavra, esse título, ele era um título utilizado, dado somente, conferido a oficiais romanos. E Lucas, ele não se dirige aqui no livro a Teófilo como excelentíssimo. Por quê? Segundo alguns teólogos, é que ao ouvir, estudar, ler sobre a história de Cristo, Teófilo ele tenha se convertido ao cristianismo e se declarado um cristão. E por causa disso, ou ele foi demitido do cargo, ou ele mesmo pediu demissão. Porque o Império Romano não ia, nessa época, aceitar. Pelo contrário, ele iria mais à frente acender uma perseguição contra os cristãos. Já tinha, porque quando Lucas escreve tudo isso aqui e manda a Teófilo, todos esses acontecimentos de Lucas, ou de Atos, já tinham acontecido. Paulo já havia morrido. O livro termina narrando a morte do apóstolo Paulo. E ele então termina, ele escreve tudo e ele direciona, envia esse tratado, esse escrito a Teófilo. Então acredita-se que foi isso que aconteceu. Teófilo, ele já havia sido convertido. E então ele foi demitido, ou ele se demitiu por causa disso. E aqui, irmãos, nós já podemos tirar uma grande lição de que não há nada, não há nenhum título nesse mundo que importa mais do que servir a Jesus Cristo, do que pertencer a Cristo. Não existe nenhum cargo, não existe nada nesse mundo tão importante quanto seguir a Cristo, quanto confessar a Cristo e dizer: Jesus é o meu Salvador. Lucas, ele faz um breve resumo do seu tratado anterior. Aqui, onde nós lemos, ele escrevi primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele diz que Jesus, ele escrevia, olha, eu escrevi, primeiro escrito que eu fiz para o Senhor foi relatando tudo que ele começou a fazer e ensinar. O que Jesus começou a fazer e ensinar, irmãos? Ele ensinou, relatou sobre a vida de Cristo, sobre quem era Jesus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus que se encarnou, o Cristo prometido. Ele falou sobre as suas palavras, os ensinos de Cristo, estão registrados no Evangelho de Lucas, e ele cuidadosamente investiga com aqueles que andaram com ele primeiro, recebe essa mensagem e transmite também. Ele fala sobre os milagres que Cristo realizou, ele fala sobre o sofrimento de Cristo, como ele sofreu, ele fala da morte de Cristo, ele fala do sepultamento de Cristo e da ressurreição de Cristo. E agora ele começa esse novo escrito falando da ascensão de Cristo, da subida de Cristo ao céu. Ele diz: olha, até que ele ascendeu aos céus. E é muito significativo, irmãos, o fato de Lucas usar a frase acerca de tudo que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. Porque ele não diz tudo que ele fez ou ensinou como colocando um ponto final, mas que ele começou, dando a entender que essa obra, ela tem continuidade, que há uma continuação, e a continuação agora é através dos apóstolos.
É através da igreja que iria nascer por meio da pregação do Evangelho, debaixo do poder do Espírito Santo, que desceria sobre a igreja, que desceria sobre o seu povo, sobre aqueles que ali estavam. Então ele não escreve dizendo que ele havia terminado, mas que ele havia iniciado. Ele fez e ensinou. O ministério terreno de Cristo, irmãos, durou cerca de apenas 3 anos, mas o livro de Atos nos fornece um relato da continuação desse ministério de Jesus, sendo ele glorificado por meio do seu povo e por meio da igreja. Através do livro de Atos, nós contemplamos Cristo glorificado. Nós contemplamos Cristo glorificado, subindo ao céu. E de lá então, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, ele está guiando, direcionando, confortando e encorajando os seus discípulos, a sua igreja. É essa a contemplação que nós temos de Cristo agora no livro de Atos. No Evangelho de Lucas, a contemplação que nós temos é do Cristo em ação aqui na terra, dele agindo, dele se encarnando, dele assumindo o seu ministério, anunciando o Evangelho, curando fisicamente, curando almas, trazendo a verdade, sofrendo, morrendo, ressuscitando. E agora a imagem que nós temos aqui é essa de Cristo subindo, mas a certeza de que ele está lá ao lado direito de Deus, guiando a sua igreja, encorajando a sua igreja, direcionando, confortando a sua igreja, por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. Outro ponto que deveria ser notado é que Jesus ele deu um excelente exemplo ao seu povo de fazer e ensinar, porque, irmãos, o cristianismo é isso, não é uma religião de apenas acumular conhecimento, de ter apenas conhecimento, mas é de ser e fazer, de conhecer e fazer. Não é ter conhecimento intelectual, porque apenas ter conhecimento intelectual, irmãos, é vão, não tem proveito nenhum. O cristianismo é mais do que uma coleção de fatos a respeito da Bíblia. É a gente conhecer, mas o que vai autenticar o conhecimento é o fazer. Jesus, ele ensinou e fez. Jesus, ele falava e praticava. Jesus dizia para ir, mas ele ia. Jesus, ele não era apenas aquele que dizia vocês devem fazer e ele mesmo não fazia. Não era apenas aquele que dizia tem que ser assim e ele não vivia assim. O cristianismo, ele tem, irmãos, o propósito de promover um vibrante e vivo relacionamento com o nosso Senhor, que resulta em ação e obediência. A própria palavra vai nos dizer, em Mateus, no capítulo 7, versículo 24, Jesus dizendo: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve e pratica. Cristianismo é isso, é ouvir, é aprender, é viver, é praticar. Tiago também escreveu, Tiago 1,22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Uma outra versão diferente da nossa Bíblia. Após os 12 discípulos, irmãos, retornarem da sua missão, quando Jesus deu a missão para eles, está registrado em Lucas, no capítulo 9, versículo de 1 a 10, e também em Marcos, também registra isso no capítulo 6, e no capítulo 6 de Marcos, versículo 30 diz: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. Jesus desde cedo ensinou os seus discípulos que a missão deles seria isso: ensinar e fazer. E essa é a missão, irmãos, da igreja. Essa é a nossa missão, essa é a minha missão, é a sua missão, é ensinar e fazer.
Foi essa a ordem que Cristo deu ao comissionar a igreja: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É essa a missão, é essa a continuação que é dada à igreja, aqui através do livro de Atos, que nós estamos, irmãos, lendo nesse momento e averiguando que é assim. No versículo de número 2, a escolha dos apóstolos e os mandamentos entregue a eles, por intermédio do Espírito Santo, estão registrados aqui. Diz assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi levado às alturas. Está dizendo, olha, Jesus, ele começou a fazer e ensinar. E depois, ele passou 40 dias com os seus discípulos. Nesses 40 dias, ele ensinou muitas coisas. A Bíblia não resiste, não diz o que é que Jesus ensinou a eles. Não compete a nós, então, irmãos, tentarmos investigar, averiguar sobre isso, mas diz aí, que até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, ele deu mandamentos. E nós sabemos que um dos mandamentos foi de ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos, anunciar o reino de Deus a todas as nações. E diz que até esse dia, até o dia da sua ascensão, chegar o dia da sua ascensão, foi essa a agenda de Cristo: instruir os discípulos nas vezes que ele apareceu para eles, instruiu seus discípulos. E aí diz que instruiu os discípulos a quem ele escolheu, os apóstolos a quem ele escolheu. Então, irmãos, os discípulos foram escolhidos pelo próprio Cristo e comissionados por ele, instruídos por ele, recebido o mandamento dele. Não é o discípulo que escolhe Jesus, não fomos nós que escolhemos, foi ele que nos escolheu, e ele nos instrui, porque a nossa vida, irmãos, é uma escola onde nós estamos aprendendo a cada dia. É através do Espírito Santo, da palavra de Deus, que nós aprendemos. E como nós precisamos aprender? Ele nos elegeu, nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso para nós, irmãos, já é um motivo de nós rendermos gratidão ao Senhor todos os dias, em todo momento, por Ele ter nos escolhido. A gente olhar e dizer: puxa, Deus me escolheu. Quem sou eu para Deus me escolher, para me salvar, para me levar para morar com Ele? É um motivo, irmãos, de nós dizermos: eu vou fazer tudo aquilo que Ele me mandar fazer, pelo que Ele fez por mim. Não é assim como nós sentimos um sentimento de gratidão por alguém que faz alguma coisa por nós? Quando a gente é servido por alguém, a gente diz: muito obrigado, e precisando de mim, aqui estou. Na hora que precisar, em qualquer momento, seja por que for, eu estou aqui. Deus nos salvou, Deus nos escolheu e deu mandamentos para nós, irmãos, e nós precisamos cumprir esse mandamento como ordenança de Deus, mas também como forma de gratidão pelo que Ele fez por nós, de ter nos escolhido para nos salvar. E isso custou um preço muito alto: o sangue do seu próprio Filho morrendo por nós, sendo derramado por nós. Ainda que o versículo 3, irmãos, nós vamos até o versículo 5. O versículo de número 3 diz assim, ele vai nos dizer: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse texto aqui, irmãos, revela que Cristo ele permaneceu 40 dias com seus discípulos, antes dele subir ao céu.
E durante aquele tempo ele instruiu seus discípulos, como foi dito lá atrás, as coisas pertencentes ao reino de Deus. E como eu disse, nós não sabemos o que ele ensinou. Mas o texto aqui, irmãos, nos deixa bem claro que Jesus, ele ressuscitou de fato, e é exatamente essa mensagem central aqui, a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou, e ele ressuscitou fisicamente, não como espírito, como muitas pessoas imaginavam ou falavam naquela época. O texto está bem claro, aos discípulos, aos apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis. Olha, ele apareceu para eles, vive com muitas provas, que não dá para contestar, ele deu provas disso. Então, irmãos, Jesus, ele aparece como Filho de Deus ressuscitado aos seus apóstolos. Romanos 1,4 diz: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele ressuscitou dentre os mortos. Durante esse período, irmãos, de 40 dias, entre a sua ressurreição e a sua ascensão, Jesus, ele apareceu pelo menos 10 vezes aos seus discípulos. Apareceu às pessoas também, outras pessoas. Ele apareceu às mulheres, como está registrado em Mateus 28, 9 e 10. Ele apareceu a Maria Madalena, como está registrado em Marcos, no capítulo 16, de 9 a 11, e João 20, de 11 a 18. Ele apareceu a 2 homens na estrada de Emaús, como registra Marcos 16, 2, Lucas 24, 13, e no Evangelho de João também. Ele apareceu a Pedro em Jerusalém, como está registrado em Lucas 24, 34, e também em 1 Coríntios 15, 5, Paulo faz esse relato. Ele apareceu aos 10 discípulos, como registra Lucas, no capítulo 24, versículo 36, no versículo 43, e também João 20, do 19 ao 23. Ele apareceu aos 11, aqui já com Tomé no meio do grupo, como está registrado em João 20, em 1 Coríntios também, capítulo 15. Ele apareceu aos 7 discípulos que estavam pescando na Galileia, naquela manhã. Ele aparece aos 11 discípulos também, ali na Galileia. E ele aparece a 500 irmãos, como registra Paulo em 1 Coríntios 15, 6. A 500 irmãos de uma só vez. E também aparece a Tiago, irmão dele, irmão do Senhor, como o próprio Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, 7. Então, por isso que ao escrever e fazer esse prefácio do seu escrito, desse livro a Teófilo, ele diz: olha, ele ressuscitou e apresentou-se vivo, ressuscitado aos seus apóstolos, com provas incontestáveis, com muitas testemunhas. Tiago, irmãos, ou melhor, Atos, de 1 a 4, agora vai nos dizer que quando Jesus, ele estava reunido com seus discípulos, ele instruiu a guardar em Jerusalém, pela promessa do Pai. Então Jesus, ele é apresentado aqui a Teófilo, como aquele que começou uma obra, e que essa obra agora, ela iria dar continuidade por meio dos seus apóstolos e, consequentemente, por meio da igreja. E ele instruiu, deu mandamentos aos seus apóstolos por meio do Espírito Santo. E depois ele apareceu, ele fala dessas provas de que Jesus de fato havia ressuscitado. E agora ele vai dizer aqui no versículo 4 e 5: e comendo com eles, o Espírito não come, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que se
mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqui ele diz que, ensinando os discípulos: vocês vão permanecer em Jerusalém. Jesus morre, ressuscita, passa 40 dias, nesses 40 dias ele aparece cerca de 10 vezes, pelo menos 10 vezes a gente tem registrado, vai aparecer depois a Paulo, sendo 11 vezes, e aí ele sobe ao céu, mas antes de subir ele dá uma instrução: vocês permaneçam aqui, em Jerusalém, porque não muito tempo, não vai demorar muito, vocês vão receber a promessa do Pai, e de que eu também fiz a vocês, falei a vocês. E qual era a promessa? A descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, capacitando eles a fazer a obra, dar continuidade à obra de evangelização, de expansão do reino de Deus, de fazer o nome de Cristo, o Evangelho, chegar a todas as nações. Vocês esperem, vocês não vão embora, vocês não se ausentem, vocês fiquem. Aqui, irmãos, a gente vê claramente que há uma transição, porque agora já não seria mais por meio de Israel, da nação de Israel, que recebeu essa missão de fazer com que Deus fosse conhecido nas outras nações. Agora é por meio da igreja. É por meio da igreja que esse testemunho será dado. E para que esse testemunho fosse dado de forma autêntica, que tivesse sucesso, eles não poderiam ir por conta deles mesmos, mas era, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e capacitados, revestidos do poder do Espírito Santo. E aí Jesus fala para eles: vocês fiquem aqui, vocês aguardem, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que vai capacitar vocês com dons, para ir levar a palavra e fazer conhecido esse Evangelho até os confins da terra. E assim, irmãos, eles ficam lá, e eles então recebem, no dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo. Eles não foram regenerados naquele dia, eles já eram regenerados, eles já tinham o Espírito Santo. Tanto é que o texto vem nos dizer que Jesus instruiu eles, versículo de número 2, até o dia que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo, instruiu eles por meio do Espírito Santo. Agora eles seriam capacitados, porque receber o Espírito Santo é isso, é ser capacitado para fazer a obra de Deus. Na salvação é para regeneração, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque nós não podemos, irmãos, fazer a obra de Deus baseados em nós mesmos, confiados em nós mesmos, porque nós iremos fracassar. Essa missão fracassaria se os discípulos fossem por conta deles. Eles nem iam, pelo contrário, eles iam se esconder, iam fugir. Por isso eles precisavam do Espírito Santo, e nós precisamos, irmãos, sermos revestidos do Espírito Santo, para continuar a testemunhar. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, mas precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos mais nos colocar diante da palavra de Deus, precisamos mais orar, precisamos mais servir a Deus, para que assim, irmãos, nós sejamos essas testemunhas corajosas e fiéis. É isso que tem impedido muito a obra de Deus de avançar e de andar. Esvaziamento do Espírito Santo, crentes vazios do Espírito Santo, e eles precisavam. Então Jesus olha: vocês têm uma promessa, a promessa que foi dada pelo Pai. Ele prometeu por meio dos profetas
Joel falou sobre isso, Zacarias falou sobre isso, muitos profetas falaram sobre isso. É a promessa do Pai, e agora também é a minha promessa. Eu estou prometendo a vocês. Então fiquem aqui, aguardem um momento. Irmãos, nós temos que nos revestir a cada dia do poder do Espírito Santo, orar mais, nos colocar mais diante da palavra de Deus, servir mais, para que tenhamos ânimo. Estamos diante de uma igreja desanimada, de uma igreja hoje cada vez mais sonolenta, cada vez mais de braços cruzados. Porque falta ser cheio do Espírito Santo. Porque falta cada um dizer: eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Eu quero me revestir desse poder que me capacita a ser um crente melhor, a testemunhar melhor, a ter ousadia para falar do amor de Deus, para testemunhar, para servir mais o reino de Deus, para cumprir a missão da qual Deus me deu e me escolheu para isso, me salvou. Mas enquanto aqui na terra eu tenho uma missão. Qual é a missão? Testemunhar o reino de Deus, falar do reino de Deus, levar a palavra às pessoas. E se eu não tiver revestido do Espírito Santo, eu vou fracassar nessa missão. Essa é a missão minha, a missão sua, é a missão de todos nós. E nós temos, irmãos, aqui também fazer aqui um paralelo. Ele disse para aqueles discípulos, nós sinalizarmos que eles deveriam permanecer ali aguardando a promessa da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu. Nós já recebemos o Espírito Santo na nossa regeneração. Precisamos sermos capacitados, cheios. Nós já temos outra promessa, a promessa da vinda de Cristo. A promessa, a ordem para os discípulos, para os apóstolos em aguardar a vinda do Espírito Santo era permanecer em Jerusalém. A promessa para nós é aguardar firmes na nossa confissão de fé, aguardarmos firmes, aguardando a volta de Cristo, para que assim nós possamos subir com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Que o Senhor a cada dia nos abençoe e nos fortaleça por meio da tua santa e bendita palavra. Que sejamos a cada dia revestidos do poder do Espírito Santo, capacitados para cumprir a ordem, o mandamento, que é meu, que é seu, que é de todos nós, que é da igreja, de proclamar, de testemunhar. Que o Senhor nos abençoe, para que nós aguardemos a promessa da vinda de Cristo. Firmes, os discípulos permaneceram em Jerusalém, não se ausentaram, permaneceram. E se você ler ali, continuar a leitura, você vai ver que eles permaneceram em oração, em comunhão, até o dia que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor, unidos, orando uns pelos outros, apegados à palavra, servindo no Reino. Senhor Deus, obrigado, Pai, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra, que nos instrui, que nos ensina, nos capacita a cada dia. Precisamos dessa palavra, precisamos, ó Deus, a cada dia do teu Espírito.